E meus irmãos, com grande satisfação, nós vamos falar hoje sobre a lição 10. Na verdade, eu tenho uma máxima que eu vou, à medida que as lições do trimestre vão chegando, a gente vai contactando os professores e deixando para eles, a possibilidade de escolherem, o que vão falar. E não raras vezes, até brinco isso com o pastor Dilton. Maravilha, maravilha. Eu sempre falo com o pastor Dilton dizendo o seguinte, minha mãe dizia, quem parte reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte, Geralmente eu digo que as lições assim que menos, acabam ficando para mim. Mas nesse caso aqui foi interessante, que essa lição sobre sexualidade, até na outra vez que ela foi ministrada, o currículo ele segue, já tem uns 4 ou 5 anos que ela foi ministrada aqui também, com outro enfoque, é claro, um outro comentarista, mas foi falar sobre sexualidade. Aí uma irmã procurou a minha esposa e falou para ela assim, minha irmã, se ela poderia ministrar essa lição aqui na nossa igreja, a lição sobre isso, falar aqui para casais aqui. E a Ivana falou, olha, o meu esposo, há pouco tempo ele falou sobre essa lição aqui, você poderia falar com ele, que eu acho que ele poderia dar uma contribuição melhor sobre essa situação. E aí, quando a irmã veio falar comigo, eu vi que na revista da irmã estava escrito assim, chamar um especialista. Senti lisonjeado, Especialista, Bom, não sei se eu posso considerar um especialista, mas já estou fazendo isso já há bastante tempo, Estou com 30 anos de casado, então estou exercendo essa prática aí já há algum tempo, e de alguma maneira, acho que credencia a gente a falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, fora as brincadeiras, vamos lá, gente, os cônjuges e a sexualidade. Vamos falar sobre sexo hoje, Até porque o sexo é algo muito legal, algo muito bom, Eu costumo dizer que sexo é a coisa mais divertida que você pode fazer sem rir. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, gente. Eu estou com controle aqui, perdão. Hoje eu estou com controle. I got the power. Vamos lá. Bom, já coloquei logo o negão lá para que não tenha nenhum tipo de... Ultimamente, quando a gente está ministrando as lições aqui, as pessoas falam o seguinte, mas você não botou um velho, você botou uma criança branquinha, mas não colocou uma criança negra, sabe? Então, já coloquei logo o negão para não ter problema nele. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, a palavra de Deus diz, o marido pague à mulher o que lhe é devido. Em algumas versões tem a palavra benevolência. A gente vai explicar um pouquinho o que é isso aqui. E do mesmo modo a mulher ao marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Mas antes de qualquer coisa, eu queria começar essa lição de hoje fazendo uma pergunta para a nossa audiência. A pergunta vai aí. Sexo é errado? Pois é, gente. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda têm uma visão deturpada, errada, a respeito do sexo, que a gente vai tentar, na verdade, o autor, ele foi muito claro na exposição desse assunto, mas a gente vai tentar desmistificar algumas coisas sobre essa questão do sexo. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pode dizer o seguinte, todo casal pode e deve usufruir de uma vida sexual ativa, positiva. A Bíblia não demoniza a prática sexual no casamento. Pelo contrário, na verdade, ela traz orientações para que essa questão colabore com a saúde física, emocional e espiritual do homem e da mulher. A gente pode dizer o seguinte, o apetite sexual existente no homem é fruto do ato criativo de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 27 ou 28, a palavra de Deus diz, crescei, multiplicai-vos, sede fecundos. O sexo é uma bênção do Criador e, como tal, não deve ser praticado ou deve ser praticado sem culpa ou neurose. O prazer deve caracterizá-lo. Aliás, quando não há prazer, a gente pode dizer que não é sexo, que inclusive faz muito bem à saúde. Vamos lá, gente, mas o que a palavra de Deus ela nos diz sobre a intimidade conjugal? Antes de qualquer coisa, eu acredito que deve existir, tem que haver um esclarecimento a respeito do que é o sexo, como é que ele se desenvolve, como ele é abençoado por Deus.
Só para você ter uma ideia, hoje, a palavra tag, sexo lá no Google, ela tem 599, quase 600 milhões de acessos mensais. São mais de 7 bilhões de acessos do Google sobre essa palavra no ano. O que significa isso? Que muitas pessoas, na verdade, estão querendo conhecer ou entender, saber sobre esse assunto. Mas eu quero dizer que estão procurando no lugar errado. No que diz respeito à Bíblia, a gente pode dizer que não há um único versículo na Bíblia que chame o sexo de pecaminoso ou sujo. E a gente pode dizer o seguinte, que o conhecimento, na verdade, é o que nos trará luz. O conhecimento bíblico aprofundado é que nos trará luz sobre esse importante assunto. A Bíblia diz, Deus planejou o sexo como um presente para ser partilhado entre marido e mulher. A questão do sexo é tão interessante que há um tempo atrás, talvez ela até esteja aí, eu vou citar. Não vou citar o nome não. Uma mãe aqui da igreja, vou falar, Juliana, minha amiga, né? A Juliana, a mãe da Gabi ainda era, não sei se a Ju está aí, a Joyce está ali, que eu estou vendo aquela rindo ali. Ah, já está ali. Ela fez a cena assim com a mão. A Gabi ainda era pequena, né, com uns 5 aninhos, é isso mesmo? E a Gabi tinha um questionário lá da escola para preencher, e ela chegou e perguntou, mãe, o que é sexo? Juliana, uma mãe cuidadosa, frequentadora da escola bíblica dominical, achou que mesmo com aquela idade prematura ainda, precoce, era interessante explicar o que era sexo para a Juliana e para a Gabi. Sentou a Gabi e deu aquela aula sobre ela, explicou tudinho, nos pormenores, para que a menina tivesse ali uma orientação bíblica clara sobre o assunto. E no final, a Gabi, com um olho grande ali, fala assim, mas mãe, eu só queria saber o que é masculino e feminino. Sexo é um assunto importante que a gente deve tratar realmente sem nenhum tipo de rodeio, com clareza, porque esse conhecimento é que vai trazer para a gente a informação certa sobre o assunto. Então, a necessidade de esclarecimento é muito importante. Quero perguntar alguma coisa para vocês. Algumas pessoas acham que Deus criou o sexo, e permitiu que o diabo Deus criou o homem e permitiu que o diabo inventasse o sexo. E a gente pergunta, quando você ouve a palavra sexo, o que vem à sua mente? Algo bom, prazeroso e doador? Ou algo que seja sujo, repugnante, detestável? Muitas das vezes, a iniciação ou a prática sexual de algumas pessoas que não conheceram a Cristo ou foram encaminhadas de maneira equivocada, tem uma ideia errada a respeito do sexo e da sexualidade. Não conseguem entender isso como algo que Deus nos deu e que é realmente muito bom. Não é? Bom, a gente pode dizer o seguinte, que existem 3 razões básicas, 3 razões muito claras pelas quais Deus criou o sexo. 3 razões por que Deus criou o sexo. A primeira você conhece, está lá na Bíblia, o capítulo 1, primeiro do livro de Gênesis, o versículo 28, onde Deus diz para que nós cresçamos, Deus deu ordem para o homem crescer e multiplicar. Então o sexo ele serve para a procriação. Talvez seja o primeiro, num primeiro momento, seja aquilo que nós pensamos, ou aquilo que Deus deu ao homem, o sexo como uma ferramenta, como um elemento importante para que o homem se multiplicasse na terra. O segundo, que não é menos importante, é a chamada unidade. Gênesis 2, 24, a palavra de Deus diz que o homem se irá pegar a sua mulher e serão ambos uma só carne. A unidade é algo tão importante que a palavra de Deus diz que quando um homem se liga a uma prostituta, se torna um com ela. Paulo adverte dessa maneira. Mas não vamos ficar só na questão bíblica, A ciência mesmo mostra que essa unidade ela é conseguida através da intimidade sexual. Já foi descoberto uma espécie de que há um hormônio que é liberado durante a atividade sexual chamado ocitocina. Essa ocitocina é o chamado hormônio do amor. É uma espécie de cola que você tem. Quando você liga a essa pessoa, você fica realmente intimamente, fisicamente, emocionalmente ligado a essa pessoa quando você faz sexo com ela. E além do mais,
quando a provisão de hormônios que nós temos, né, liberada durante o ato sexual, endorfina, estrogênio, né, faz com que a gente, além de se ligue à nossa esposa, a esposa ao seu marido, né, através da empatia, da confiança, né, da afeição. O propósito desse hormônio, a gente pode dizer que é criar laços. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia para mim nessas duas passagens. Vou pedir para que os homens leiam os capítulos de Cantares 7 e 8, e as mulheres Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, para que todo mundo possa participar dessa lição. Mulheres, portanto, Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, e os homens capítulo 7 do livro de Cantares, o versículo 8. As mulheres já acharam essa passagem? Sim, vamos lá, podemos ler o que diz? Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos ler todos juntos? Provérbios 5, o que diz? Opa! Continue. Opa, seios! Tem um negócio aí, escrito aí, seios. Maravilha, né? Você vê que tem a palavra seio escrito aí, né? Em alguma versão de peito, né? Então já entendeu que é um negócio aí meio... Homens, vamos lá, Cantares capítulo 7, versículos 8. As mulheres podem acompanhar também, se estiverem aí, né? Já está pertinho. Leiam aí, Cantares capítulo 7, versículo 8. Pastor Tatagiba leu aqui com uma empolgação, né? Essa coisa aqui do... né? Oh, meu Deus do céu, né? Cantares 7, 8, olha o que diz aqui, gente. Subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, então seus seios serão como os cachos da vide. Gente, eu não vou explicar muito não, porque não precisa, a própria Bíblia é clara a respeito disso. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada, todos os livros que estão na Bíblia estão ali por um propósito de Deus. E a Bíblia tem um livro que fala exclusivamente de sexo, que é o livro de Cantares. Algumas pessoas que tentam às vezes, né? O pastor Oswaldo está aqui, um estudioso aqui do assunto. Algumas pessoas querem elencar esse livro ou de alguma maneira colocá-lo, categorizá-lo de uma maneira diferente, como se fosse apenas uma questão alegórica. Não, esse livro fala exclusivamente sobre sexo. E mais ainda, não deixa nenhuma dúvida sobre como deve ser prazeroso o ato conjugal. Ele diz o seguinte, olha só no versículo 8, que o pastor André deu uma ênfase aqui bastante interessante. Então os teus seios, em alguma versão está falando peitos, serão como os cachos da vide. Querido, eu não preciso explicar, mas o que cacho da vide é cacho da uva. O que você faz, homem, com a uva? Tá bom, tudo bem, alguns vão pensar, faço suquinho, mas eu não preciso explicar exatamente o que é que você faz com a uva. Maravilha? Vamos lá, gente, então, o sexo é para a recreação do casal. Quero dizer para você, homem, vou dizer para você, mulher, que o seu corpo, o corpo do seu marido, o corpo da sua esposa, é o seu parque de diversões. Nele você deve encontrar todo o prazer necessário para que a sua vida seja uma vida conjugal satisfatória e abençoadora. Ok? Vamos lá, gente? Avançar. Mas alguém ainda pode estar com dúvidas sobre essa questão e queira me fazer uma pergunta clara, né? Direcionada. E pergunte, pastor Ronaldo, eu quero a sua opinião sincera. Por que Deus criou o sexo? E eu vou te dar a resposta agora. Deus criou o sexo para a nossa alegria. Glória a Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito, ou o que a palavra de Deus orienta sobre a intimidade conjugal? Ora, a palavra de Deus fala sobre essa questão da benevolência. A devida benevolência significa exatamente vocês satisfazerem sexualmente um ao outro de boa vontade, pois no casamento deve existir satisfação mútua. Satisfação mútua. Quer dizer, deve ser algo que deve ser
proveitosamente, recompensadoramente proveitoso e satisfatório para ambas as partes. Paulo se referiu ao sexo como benevolência. Eu tenho brincado com a minha esposa, com a Ivana, né? Até que eu digo o seguinte, ela hoje está ministrando essa lição lá em Bangu. E nos dias que antecederam essa lição, eu falei, Ivana, a gente tem que estudar sobre isso. Esse assunto é muito importante. E eu falei para ela, eu não quero ser considerado como alguém teórico no assunto. Ok? Então, a palavra de Deus fala que esse termo benevolência, ele vem do latim, significa uma atitude que expressa, né, afeto, estima, em relação ao seu parceiro, é uma demonstração clara de bondade e altruísmo. E isso vai além, né, daquela questão da procriação para o casal. O sexo é demonstração de amor entre o casal. Mas tem algumas coisas importantes que a gente tem que verificar aí. Antes mesmo de qualquer ato físico, nós precisamos de ter alguns elementos que conduzam essa prática sexual. O primeiro deles a gente vai dizer que é a chamada comunicação. Um ponto que vai fortalecer a vida sexual do casal e tornar casais satisfeitos é realmente a chamada comunicação eficiente. Falar para o outro o que você gosta, o que você não gosta. Você está disposto a ouvir dele o que ele gosta. Isso, com certeza, já vai ajudar em grande parte a gente se ajustar. Porque isso é necessário, é um ajuste. Na verdade, anatomicamente, nós já fomos feitos para ser ajustados. Ok? Fomos feitos para ser ajustados. Mas quando a gente conversa, né, quando há uma comunicação clara, quando há comunicação eficiente, ou melhor, quando não há esse tipo de comunicação, a gente pode dizer que você tende a pensar no que o outro gostaria, ou como gostaria de fazer, ou como, né, gostaria que se desenvolvesse o ato, e nem sempre, às vezes, aquilo que você pensa que é bom para o seu parceiro, realmente o é. Então isso pode trazer alguns resultados desastrosos, resultados muito ruins. Por isso eu vou dizer para você, não ache, pergunte ao seu parceiro o que ele gosta, a maneira como ele gosta, conversem, né, para que ele e ela possam saber quais são as suas vontades. A segunda questão aí importante, o segundo tópico importante dentro dessa relação é a confiança. Dificilmente casais que não confiam um no outro, eles conseguem ter uma vida sexual ajustada ou plena. Isso é claro, né? Afinal, se você ou ele critica tudo que o outro faz durante o dia, não é? Está sempre com um olhar repreensivo. Se você repreende as atitudes dessa pessoa, como é que você vai sentir a vontade para estar nu diante dessa pessoa durante o ato conjugal, né? Como é que você vai tentar experimentar algumas coisas prazerosas com essa pessoa? Então é preciso muita confiança um no outro para que essa relação se estabeleça num clima de intimidade e traga para você uma vida sexual melhor. A terceira coisa que a gente vai dizer aqui é compreensão. Olha, o que é compreensão? É a faculdade de você entender o outro, né? De perceber o significado de alguma coisa, de você ter um entendimento sobre a questão. Não tem uma coisa colocada ali, mas eu gostaria de acrescentar, talvez a quarta, seria fechar a porta, né? Fechar a porta, né? Quem tem filho pequeno sabe que isso pode trazer algum tipo de constrangimento, alguma situação complicada, né? Então, se eu tivesse que parafrasear lá aquela música do cantor lá do Marquinhos Gomes, né? Fecha a porta do teu quarto... Fecha a porta do teu carro. Então, fecha a porta, porque isso é importante. Mas vamos lá, gente. Antes mesmo do ato físico, deve haver comunicação, interesse recíproco, diálogo, honestidade, compreensão e confiança mútua. Isso deve existir amor. Amor. Amor é mais do que um sentimento, né? É uma aproximação legítima do teu interlocutor, é se preocupar com ele, é entender o outro, né? É buscar essa aproximação. A Bíblia diz, né? Maridos, amai vossas mulheres, mulheres, amai vossos maridos. O amor é a chave de tudo. Vamos lá? Bom, eu sei que alguém pode pensar o seguinte, né? Mas a minha mulher é uma pessoa complicada, é uma pessoa difícil de se entender. Pensando nisso, resolvi escrever um compêndio, um pequeno livro, sobre como compreender, um manual simplificado para você entender as mulheres. A gente vai vender ele por um preço bem
acessível, né? Custou apenas algumas horas de reflexão sobre o assunto, mas se você ainda não conseguiu entender a sua mulher, não se preocupe, ninguém consegue entender as mulheres. Nós devemos amá-las. Amar é o mais importante, ok? As mulheres não foram feitas para serem compreendidas. Nem você lendo um manual como esse você vai conseguir, ok? Na verdade, uma pequena leitura dessa vai durar uns 80 anos você lendo esse livro aí para poder entender. Vamos lá, gente. Avançando. A união física e emocional do casal. Sexo não é um aproveitamento do outro, uma simples forma de ter vantagem de alguém ou de usar alguém para o seu bel prazer. O sexo, ele envolve, né, algumas coisas importantes nisso aí. O relacionamento sexual envolve o espírito, porque simboliza a natureza trina de Deus. Preste atenção nesse tópico que é interessante. Alma, porque demanda sentimentos, razão e vontade. De corpo, porque ambos tornam-se uma só carne. Se existe um grupo de pessoas que deveria realmente viver o sexo na sua intimidade, são realmente os cristãos. Por quê? Eles entendem que esse tipo de relacionamento envolve o homem como um todo, e não apenas como uma parte. Não é apenas uma relação baseada num sentimento ou numa atração carnal. Ela envolve o todo. Deus está presente no ato sexual. Isso alguns podem ficar assim, meu Deus, é verdade. Você não tem como se ausentar por um tempo de Deus. Você não tem como se deixar ou se dar pela metade num relacionamento. Deus está com você o tempo todo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso significa que até no momento em que você está tendo relações sexuais com seu marido ou a sua esposa, Deus está presente. Você não tem como colocá-lo de fora do quarto. Lembra até a história do cara que diz que no casamento dele ele estava lá com as... né? Aí ele falou, meu irmão, é verdade, eu estava lá no meu casamento, naquele momento lá, enquanto a noiva entrava, eu senti o anjo de Deus ao meu lado. A minha esposa entrava, eu senti o anjo de Deus ao meu lado. Quando o pastor estava dando a sua mensagem, eu via o anjo de Deus nitidamente ao meu lado. Quando... né, nós estávamos ali cortando o bolo, eu tinha a impressão nítida que o anjo de Deus estava ali ao meu lado. Quando eu recebi os convidados do casamento, eu agradecendo a cada um deles, eu senti que o anjo de Deus estava ao meu lado. Eu fui para casa dirigindo e o anjo do Senhor estava ali junto conosco. Quando eu cheguei na porta, carreguei minha esposa nos braços e falei, anjo, peraí, dá um tempo aí, agora é comigo, não é? Você não tem como deixar Deus de fora da sua relação, porque Deus tem prazer na intimidade do casal. Deus se alegra quando a sexualidade é sadia. Sorria e agradeça a Deus por conta disso. Glória a Deus. Vamos lá. A prática sexual e seus desvios. Na Bíblia, e é interessante quando a Bíblia fala sobre qualquer coisa que seja ligada a uma atividade sexual fora do casamento, Deus não trata isso como se fosse sexo. Na Bíblia, o vocábulo grego para definir isso, está aqui o pastor Oswaldo, que é um especialista no grego aqui, também, pastor Eliseu aqui atrás de mim, o grego é porneia, significa devasso ou impuro. Ele é usado para abarcar genericamente todo tipo ou qualquer pecado praticado nesse âmbito. Então, são práticas contrárias àquilo que Deus estabeleceu. A chamada prostituição, né? A gente pode definir, ou alguns procuram redefinir, na verdade, aquela rebelião praticada por Deus através da sexualidade. Algumas pessoas desejam a intimidade e o prazer do sexo sem o compromisso do casamento do homem com a mulher. Outros, com uma atividade sexual homossexual ou extraconjugal. Algumas pessoas vão buscar, na verdade, o prazer, a ilusão da intimidade através da pornografia, da indulgência ativa da luxúria, da fantasia, da pornografia, mas todas essas coisas são indicadores da nossa rebelião contra Deus. A prostituição, ou que envolve todas as práticas sexuais pecaminosas, ela é repulsiva aos olhos de Deus. Em sentido claro, a gente pode dizer que essa prostituição é todo tipo de intimidade sexual e infidelidade conjugal, que a Bíblia diz que Deus, ele proíbe com veemência. Deus diz que isso é um pecado muito grave. Ele chama isso, algumas passagens da Bíblia chamam isso de insanidade, de loucura, de estupidez e de torpeza. Prostituição é algo contrário à vontade de Deus. Adultério é lógico, também.
A relação sexual entre pessoas casadas com outra pessoa que não o seu cônjuge. A Bíblia chama isso também de um grave e desastroso pecado. O homossexualismo, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia condena. A Bíblia diz que Deus destruiu 2 cidades por conta dessa prática nefasta, abusiva, contrária à palavra de Deus. Deus, ele diz que não entrarão no seu reino aqueles que praticam tais atos. Ainda hoje parece que há um movimento de algumas igrejas, entre aspas, evangélicas, não, nós devemos aceitar. Olha, aceitar a pessoa na situação não significa concordar com a prática dela, e nem dizer que ela deve mudar isso, porque não é essa a vontade de Deus para os homens. Outra coisa interessante ali, que eu já vi algumas pessoas até defendendo, não, mas imagina lá o jovem que ainda não se casou, masturbação. Cara, masturbação, ninguém se masturba pensando numa geladeira. Ok, né? Não é prática também contrária à vontade de Deus, até porque essa prática do sexo solitário pode trazer prejuízos, consequências irreversíveis depois na prática do sexo na intimidade conjugal, porque a pessoa está acostumada a ter prazer sozinho. Esse prazer egoísta pode se tornar um problema sério para o casal. Poligamia, fornicação, a prática do sexo entre solteiros ou entre casados e solteiros. A Bíblia também diz que o fornicário não entra no céu. Poligamia, a Bíblia diz, deve ser exclusiva. O casamento, como nós acreditamos, ele é heterossexual e é monogâmico. Poligamia é uma coisa, inventaram agora um negócio tal de poliamor aí, né? Que você pode casar com quem você quiser. Deus condena também de maneira veemente essa poligamia. E uma das coisas que tem trazido um prejuízo enorme, inclusive a Igreja de Cristo, é chamado sexo virtual. A pessoa diz, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não tem toque. Ele diz, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você, se você pensar no ato, você já está cometendo pecado. E algumas pessoas têm dado legalidade à prática sexual através do mundo virtual. Cara, não é preciso muito esforço. Eu sou assinante de um provedor de internet que várias vezes eu estou trabalhando ali, entra um pop-up, né, ligando alguma coisa à área de sexo ou um convite. Cara, eu tenho que ficar trabalhando tipo batalha naval, né, tipo pum, 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 deletando aquilo. Mas é isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz lá em Cantares capítulo 2, versículo 5, apanhai-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas. As raposas, elas são grandes, têm caudas peludas e grandes, elas fazem um estrago muito grande no milharal, nos vinhedos. As raposinhas não, às vezes elas são pequenas, né? Aparentemente você olha aquilo como se fosse algo que é inofensivo, mas cuidado, práticas inofensivas, entre aspas, podem levar você a pecados grandes. Pode levar você a ter não mais o prazer no sexo ou o prazer na tua intimidade conjugal, porque você fica fantasiando coisas que na verdade são contrárias à palavra de Deus. Nós temos, gente, que reconhecer que todo esse tipo de sexo pervertido, barateado, exibido publicamente como é nos dias de hoje, na verdade é consequência da depravação da nossa natureza humana. Temos que nos blindar contra isso. Deus, ele construiu coisas boas para o homem, para que a intenção de Deus era de que o sexo fosse a mais sublime experiência vivida entre o homem e a mulher. A mais sublime experiência que 2 pessoas poderiam desfrutar juntas. Se você ler lá no capítulo 1 de Gênesis de novo, depois dos versículos que Deus diz que Deus criou o homem para a mulher para o homem, a Bíblia diz assim, e viu Deus tudo que era feito e que era muito bom. Muito bom. Deus não criou o homem dotado de sexualidade e depois falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Né? Acho que eu errei nesse aspecto. Não, a Bíblia diz que Deus viu tudo que o homem estava fazendo e diz, era muito bom. Vamos continuar? Bom, a importância da relação sexual para o casamento, né? Por meio do sexo, o relacionamento conjugal alcança a sua expressão máxima. Não é incomum a gente ver situações, né, em que as pessoas estão estressadas, né, estão, né, tensas, né, aquela mulher está arranhando o azulejo da sua casa, é porque às vezes o relacionamento conjugal não alcançou a expressão máxima. Quando esse estrogênio, endorfina, essas substâncias prazerosas, elas são liberadas, a pele da mulher fica mais bonita, o homem também fica mais, né?
fica melhor apresentável, né? Quando há prazer na relação sexual, o organismo entende que está tudo bem. A satisfação pessoal, né? Elevação da autoestima e alívio dessas tensões psicológicas. Isso também vai se refletir de modo positivo nos vínculos familiares. Você vê lá, né, sua esposa lá tratando mal o teu menino, né, chutando o gato. Cuidado, é porque alguma coisa aí está errada nesse. Deus nos dotou de sexualidade e de órgãos genitais. Órgãos genitais. Nós temos terminações nervosas que emitem sensações erógenas por todo o corpo. Aliás, isso é bastante interessante, né? Que tem pessoas que pensam que existe um triângulo sexual, né? Um triângulo sexual. Tipo, eu vou fazer tipo a coreografia do Tchan, se é que você me entende, né? Tchan, 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 tchan. Pensa que é isso. Nada, cara, todo o corpo, eu disse. Parque de diversões do homem. Tem um filme bastante interessante, não sei se alguém já viu. Não tem nada a ver com sexo, quer dizer, não tem nada a ver com... É o filme de um nome de... Intocáveis. É um filme francês de um cara que fica paralítico, totalmente paralítico. Lembra? Um filme interessantíssimo, baseado numa história real, mas em determinado momento do filme o cara pergunta, mas como é que você sente prazer se você não tem? E ele fala, poxa, vou te confessar, na orelha. Se tocar na orelha, gente, pergunta, porque às vezes tem áreas que você nem imagina que podem ser prazerosas, tanto na mulher como no homem. É importante que haja diálogo para isso, para que haja satisfação entre o casal. Bom, tá tudo bem aí até agora, ninguém está muito constrangido com o que eu estou falando aqui agora, não. Estou tentando, na verdade, até colocar um freio que minha esposa ficou preocupada com o modo como eu iria conduzir. Já falei isso, né, para casais em ambientes mais fechados. Ela falou, Ronaldo, vai ser transmitido, olha lá o que você vai falar. Eu falei, calma, meu amor, não vou revelar as maneiras como a gente dá nosso remantarábia, não. Eu só vou dar algumas dicas, na verdade, da aproximação, porque às vezes o homem fica constrangido do modo como vai abordar. Todo mundo já ouviu essa história, né? Os homens são mais visuais, não é verdade? Os homens são mais visuais e as mulheres são mais auditivas. Então você tem que saber, inclusive, até o momento certo e como você vai convidar. Eu desenvolvi algumas técnicas para isso, vou explicar para vocês como é que funciona. Homens, né? Eu costumo, às vezes, abordar minha esposa de uma forma assim, bem humorada, né? Falando para ela assim, meu amor, eu quero te convidar para uma noite inesquecível de prazer. Caso sim, dê um sorriso. Caso não, dê um mortal para trás. A vitória é nossa! Glória a Deus. Vamos lá, gente. Então nós podemos perceber que Deus nos criou com desejos naturais que podem ser satisfeitos. Beleza? Deus nos dotou de sexualidade e inteligência para construirmos um relacionamento saudável e feliz com o nosso cônjuge. Agora, uma coisa importante, a satisfação da mulher é necessária para que ela possa satisfazer ao marido. Simples, ridiculamente simples. Só não entendeu quem não leu a Bíblia, quem não prestou atenção nisso. As mulheres demoram, né, um pouco mais. Outra coisa importante, o homem não deve coagir a esposa a fazer algo que desagrade a ela. Tem que haver consentimento mútuo, tem que haver investimento, tem que haver diálogo. Bom, eu sei que essa aqui é uma lição, claro, eu preparei, a classe não é uma classe específica para que você possa fazer esse tipo de abordagem, mas eu resolvi fazer, dentre esses estudos, uma pesquisa. E eu queria colocar para vocês aqui algumas questões importantes para que você reflita comigo a respeito desse tema sexualidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, vou beber aqui um pouco d'água, né? Qual é o órgão sexual mais poderoso? Já sei que é a mente poluída de alguns aqui, né? Imaginaram, né, algumas coisas. Mas vamos lá. Qual é o órgão sexual mais poderoso? Eu vou te dar a resposta antes que você possa, né, imaginar coisas. O órgão mais poderoso no ato sexual é o cérebro. O cérebro ele pesa um pouco mais de 1 quilo. Ele tem 10 bilhões de neurônios, 100 bilhões de células suporte e 100 trilhões de conectores que fazem sinapse, combinações neurais e juntam essas células e neurônios. A cada segundo, 1 milhão de novas conexões são feitas com o cérebro. Então, o cérebro ele tem uma capacidade de imaginação, ele é um campo fértil para você imaginar o ato sexual, para pensar como fazer, como agradar a sua esposa e como agradar o seu marido. A segunda pergunta é, qual é
o órgão mais importante para a preparação do ato sexual? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Como eu sei que alguns também estão pensando que tipo de respostas vão dar, eu já vou me adiantar para dizer qual é esse órgão mais importante. Esse órgão é a pele. A pele é uma espécie de envelope gigante que cobre todo o corpo. Diz que tem em média 1,67 metro quadrado de área, não é? Ele representa, esse órgão, de 15 a 20% do peso do corpo do ser humano, e ele é pontilhado por 5 milhões de minúsculos terminais nervosos que atuam como verdadeiros condutores, transmissores de sensação. Então, todo o corpo humano é desenvolvido para também proporcionar prazer na atividade sexual. Então, por isso, não fique concentrado simplesmente no A, o B ou o C, se é que você me entendeu. Todo o corpo. Vamos lá, gente. O prazer como guia. O homem deve honrar a Deus por meio do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, nas nossas vidas, né? Vamos ter que entender que quando você aproxima corpo com corpo, esse abraço que é dado vai proporcionar, muitas das vezes, proteção, segurança, conforto, amor. O contato físico não pode ser uma espécie de gatilho sexual, e sim uma troca de emoções físicas entre duas pessoas que se amam e se valorizam. Infelizmente, há pessoas que buscam insaciavelmente satisfazer seus desejos libidinosos e não querem honrar a Deus, sendo guiados pelos princípios do prazer e pela carne, a natureza pecaminosa. Como eu disse, o sexo feito dentro da intimidade conjugal, entre um homem e uma mulher que verdadeiramente se amam, é um encontro de corpo, alma e espírito. E é válido ressaltar, dentro dessa situação, daqueles que querem simplesmente agradar a carne, que a Bíblia adverte solenemente que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Bom, mas qual é a orientação bíblica a respeito do sexo? Bom, eu já me coloquei uns velhinhos aí, como eu coloquei lá o negão no começo, eu coloquei os velhinhos aí porque tem gente que também pensa que velho não faz sexo. Ok? Faz sim. Beleza? Talvez não com a intensidade, né? Lá dos primeiros dias de casado, né? Atrás da geladeira, debaixo do fogão, né? Em tudo quanto é lugar, mas faz. Eu estava escutando a história da minha filha me contando, não sei exatamente de quem era. Ela estava falando uma história de uma senhora já bastante idosa, já, né, que recebeu, que a família soube que ela foi acometida de um câncer, e eles ficaram preocupados em como revelariam essa situação para essa senhora. E aí eles se reuniram, os filhos e todos, e falaram assim: vamos lá na casa da vovó, e vamos falar para ela e tal. E quando chegaram lá, ficaram surpresos que a vovó estava lá com o vovô, né? E aí, o que nós vamos falar? Cara, ela está feliz da vida, ela está aproveitando a sexualidade que Deus deu a ela, nem mesmo numa avançada idade. Cara, talvez, né, como diz, as coisas não tenham aquele vigor da juventude, a pele já não seja aquela pele viçosa e tal, mas, amigo, apagou a luz debaixo do cobertor, né? Maravilha, glória a Deus, né? Gente, vou falar sobre o negócio, não, porque tem gente que fica constrangida aí, né? Mas é isso, mesmo na idade avançada, você pode ter uma vida sexual plenamente ativa, ok? A pessoa pensa que vovô é só para cuidar de neto, não, as coisas ainda, né? Ainda dá para ser ilegal, né? Qual a orientação? Bom, a Bíblia diz que muitos casais não pagam a devida benevolência, 1 Coríntios capítulo 7, e estão com suas contas no vermelho. Isso acontece por quê? Por que isso acontece? Bem, uma série de fatores. Às vezes um homem bruto, né? Um cavalo selado, né? Quer de manhã fazer as mais terríveis grosserias e à noite quer uma esposa receptiva e amável na cama. Não vai ter. Às vezes, gente, desculpa eu falar, mas falta de higiene. O cara é porco. O cara toma banho, né? Não tem um asseio corporal devido. Cara, isso aqui é para aula, para instrução mesmo, é para isso mesmo. Meu irmão, toma um banho, bota um cheirinho, né? Se perfuma, né? Às vezes falta romantismo, falta sensibilidade, né? Às vezes a pessoa vai querer obrigar um outro a fazer alguma coisa que ele não quer.
Então, cara, sexo sem consentimento mútuo, ou, né, também é uma outra coisa que pode acontecer ainda, questão de saúde. Na verdade, se a gente pensar, né, corpo, alma, espírito, se você tem problemas, por exemplo, no seu corpo, né, se você tem problemas de saúde, você com certeza vai ter dificuldades, às vezes em algumas situações, de ter prazer sexual. Se você tem problemas na alma, né, nos seus sentimentos, no teu intelecto, você também pode ter problema. Se você tem problema na tua consciência e na sua fé, nos sentidos do espírito, você também pode ter problemas. Por isso que eu disse, o homem é um todo, não é? A falta de apetite sexual, ela pode representar, em alguns casos, até mesmo problemas ligados à depressão. A pessoa não está bem consigo mesmo, e é importante, nesse momento, buscar ajuda para você superar esses problemas que podem acontecer. Uma coisa importante que eu estava falando aqui, o pastor Jonas até estava na aula da Bereana, é que a Bíblia deixa bem claro, e alguns podem até ficar chocados com isso que eu vou dizer aqui, é que a Bíblia ela pode usar, né? Aliás, a fé, ela usa o sexo contra Satanás. Que isso, pastor Ronaldo? É isso que a Bíblia diz? Sim. Eu queria que você lesse comigo, de novo, 1 Coríntios capítulo 7, agora o versículo 5, o que diz? Nós lemos o versículo 3, leiam só o versículo 5. O que ele diz a respeito disso? A fé, ela usa o sexo contra as astutas ciladas do capeta, do Satanás, do capiroto, do cramunhão. Por aí vai. Versículo 5, o que diz? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Maravilha. Deixa eu ler aqui. Diz, não vos priveis uns aos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância, alguns dizem incontinência, né? Eu vou tentar traduzir esse versículo aqui. A gente poderia ler dessa maneira. Resistam a Satanás com suficientes relações sexuais. Não se abstenham por muito tempo, mas se ajuntem logo, para que Satanás não ganhe nenhuma posição. Alguém tem pensado, como assim? Nós nos vamos proteger de Satanás com o escudo da fé ou com o escudo do sexo? A fé, ela faz uso da relação sexual como meio de graça. Isso é importante. Para as pessoas que Deus leva ao casamento, as relações sexuais são um meio ordenado por Deus para vencer a tentação do pecado. Quando você tem suficientes relações sexuais com sua esposa ou com sua esposa, o pecado do adultério, da pornografia, o pecado da fantasia sexual, da leitura pornográfica não encontra brecha no relacionamento. O sexo ele não pode ser usado como uma moeda de troca, não pode ser usado como chantagem, ou você não, porque tem um desnível, e é notório isso. Na verdade, parece que na própria fisiologia humana, o homem foi dotado de uma capacidade de pensar mais e de visualizar mais e de querer mais sexo do que a mulher. É claro, em sua maioria, não vou dizer que isso seja com todos, mas você, mulher, não pode deixar o homem na seca, numa situação ruim, porque isso vai dar a ele terreno fértil para que o inimigo plante sementes, satisfaçam sexualmente um ao outro, conversem e ajustem. Ok? Isso é importante. Isso é importante. Às vezes, meu marido não me procura mais. Pô, tu também fica se escondendo. Fica se escondendo. Cara, outra coisa, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como é que você vai querer que o homem tenha uma atração por você se você usa aquela calcinha bege grande? Aquela camisa de político? Não dá. Não dá, se arruma, faz uma graça. Uma graça. Pô, caramba, é que Ivana falou, caramba, aí eu fico pensando nas coisas que eu vou falar, que senão... Vamos lá, gente, beleza. O ato sexual está ali. Deve ser recheado de afetividade, carinho, alegria. Salomão escreveu, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. De novo essa palavra, satisfice teus seios em todo o tempo. Em alguma versão está peitos. Ivana falou, Ronaldo, vai falar em peito.
Respeito é bom, eu gosto, eu tenho que ter cuidado com isso, né? Pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Nesse contexto bíblico, além de alertar os perigos da imoralidade, o autor sagrado, ele estimula a prática sexual saudável. É importante que a sede seja saciada em casa, não vá procurar fontes rotas fora de casa, não vá procurar poços que não retêm água fora de casa. O manancial é dentro de casa, é com a sua esposa, é com a mulher da tua mocidade. Alegre-se com ela, viva bem com ela, tenha relações sexuais prazerosas com ela. E você também, mulher. Alegre-se com seu marido, ele é o seu herói, ele é o seu conquistador, pensa nisso, não é? Você fala, você está careca, você está barrigudo, você está feio, você está... Cara, o cara talvez não vai ter performance sexual de 30 anos atrás, mas estimula o cara, vamos lá, meu garanhão, vamos lá, meu lindão, vamos lá, fera, você é fera, você é o cara, mano, eu acredito em você. É impossível você não falar isso sem rir, né? Olha, gente, há um ponto importante a ser destacado nisso aí. Eu já estava falando sobre essa questão. Algumas orações não são respondidas por Deus porque falta dignidade no leito conjugal. O sexo é permitido entre marido e mulher, porém, mesmo nesse caso, a relação íntima precisa ser santa e precisa ser pura. Quando pauta a sua intimidade no respeito, na honra e na dignidade, o casal consegue desenvolver uma vida sexual aprazível. Até mesmo antes do sexo e depois do sexo você pode orar. Depois é mais complicado, né? Depois, geralmente os homens têm aquela síndrome do DVD, né? Deita, vira e dorme, né? Então... Antes, não tem problema nenhum. Eu vou orar porque eu tô com a intenção de fazer um ato sexual e vou orar. Meu irmão, Deus não tem vergonha de você. Deus ama você e Deus dotou você dessa sexualidade para que você possa vivê-la de uma maneira plena. Vamos lá? A mulher, outra coisa, outro segredo interessante, a mulher tem a preferência durante a relação sexual. Um homem verdadeiramente crente, ele não pode desprezar e abusar de sua companheira. A mulher, ela não é a nossa propriedade, ela deve ser tratada com honra e respeito. Isso é muito sério. Outra coisa séria é isso aqui, ó. O próprio casal, ele dita as regras para a sua intimidade. Na verdade, às vezes, quem costuma colocar tabus para a sexualidade é o diabo. Não é? Ninguém pode interferir na relação conjugal, a não ser o próprio casal, de comum acordo, no diálogo, na compreensão. É claro que tem práticas sexuais que são totalmente, né, contrárias, né, à palavra de Deus. Eu vou deixar claro, vocês perguntam para mim, pastor, sexual não, isso é fazer lazer na área de esgoto. Na boa, vou corte logo, grosso. Isso não é um padrão bíblico. Agora, meu irmão, o restante, na boa, é o que eu penso. Eu uso a metáfora da caixa de ovo. Leva para casa, leva a tua esposa, bota para quebrar, maluco. Bota para quebrar. O resto, conversando entre vocês, no diálogo, vale a pena, pode ser. Ninguém tem autoridade para ditar o que é permitido ou não na relação conjugal. O que tem que haver nisso aí? O que tem que haver na situação? Está aqui, ó. Consentimento e investimento mútuos. Essa foto aqui, não se pode apregoar um jejum sexual sem o consentimento do cônjuge. A irmã santa pra caramba. Não, vou fazer um jejum de 70 semanas de Daniel. E o cara, vai ficar como? Lá na Babilônia? No Egito? A relação sexual no casamento deve ser um processo de constante aprendizado. O Gilberto está aqui, o pastor Gilberto está aqui, eu estou falando, Gilberto, eu assisti, quem puder assistir também vale a pena, a irmã Rosane, Rosane Overney, lá da Taquara, ela gravou um videozinho pela Central Gospel de uns 20 e poucos minutos, falando sobre essa lição. Gente, claro, ela é sexóloga, tem muito mais tarimba para falar sobre esse assunto do que eu. Cara, mas a mulher é espetacular. Eu, se tivesse tido um pouquinho de tato, eu não te tinha chamado para falar aqui no meu lugar, que estou em certeza que vocês seriam blindados por uma palestra maravilhosa. Na verdade, ela vai estar aqui no painel teológico da Central Gospel. Vale a pena. Procura lá CPAD sobre esse assunto, Central Gospel sobre esse assunto que você vai verificar. Ok? Coisa muito boa. Vamos lá. Adiante. Estou indo para o final. A relação sexual no casamento deve ser um processo constante de aprendizado. Para promover, a gente poderia falar inúmeras coisas a respeito disso aqui. Eu estou aqui com alguns mestres aqui na minha frente aqui, né?
Espero que estejam aprovando a minha ministração. A irmã Antonieta ali, que várias vezes falou para mulheres sobre esse assunto. Né? Aliás, irmã Antonieta, deixa eu falar uma coisa interessantíssima. Né? Não sobre sexualidade, mas um elogio, uma coisa que eu ouvi. Por favor, gente, um intervalo aqui. De uma pessoa que foi à sua casa uma vez, quando a senhora estava assistindo futebol lá do irmão José. Na verdade, foi o Ivan, que é o diácono lá da Marco Aurélio. Eu já falo... Deixa eu contar a história aqui, que é boa. E ela fala, gente, é o seguinte, sobre aquele segredo de mulher sábia edificar a sua casa. E diz que a irmã Antonieta estava assistindo futebol lá do irmão José. E ele perguntou para o Paulinho, para o filho da irmã Antonieta, a irmã Antonieta gosta de futebol? Ele falou, detesta. E o que ela está fazendo? Ela está acompanhando o seu marido. Além de fofo, tem gente que fala, além de fofo, isso é sabedoria. Tá bom, gente, a minha mulher adora futebol. Se eu pedir isso para ela, ela odeia futebol. Se eu pedir isso para ela, ela não vai fazer. Mas ela vai fazer outras coisas que ela não gosta. Que a gente vai tentar, de alguma maneira, buscar, não é, nesse relacionamento a proximidade, para que haja prazer, para que vale a pena. Ok? Para que a coisa seja boa. Vamos lá, gente. Primeiro, devemos nos conscientizar de que o prazer através do ato conjugal, ou seja, essa palavra aí que é um meio tabu para algumas pessoas, né? Orgasmo. Aliás, quando eu falo de orgasmo, tem uma história interessante, desculpa aqui. Eu já estou no final, pastor, já vou terminar já, mas o negócio do orgasmo tem um negócio interessante, que o cara leva a esposa no médico, eles estão tendo alguns problemas, alguns desajustes, né? Nessa área, ela leva a mulher ao ginecologista, e em determinado momento a mulher vai e abre a porta e pergunta para ele, marido, nós temos orgasmo? E o marido responde, eu já te falei 1000 vezes que o nosso plano é Unimed. Para tu ver o nível da situação, né? Vamos lá. Não foi o diabo que criou o orgasmo. Foi Deus. Deus criou o orgasmo. Segundo, sabermos que num casamento onde não há felicidade sexual por parte ou por causa de um dos cônjuges, a possibilidade de fracasso é ampliada. Mulheres, amem os vossos maridos, inclusive no sentido físico. Maridos, amem as vossas mulheres. Amem, proporcionem prazer sexual. Uma vida sexual bem resolvida, a gente vai entender, na verdade, não é a solução para todos os problemas do casal, mas ele pode ajudar a fechar muitas brechas, inclusive aquelas pelas quais Satanás pretende entrar para semear o adultério. Sexo é uma barreira de entrada a todo esse tipo de prática pervertida, sexual e anticristã. Bom, queridos, o tempo urge, vamos para a nossa conclusão. A Bíblia diz, o sexo é bênção, mas ela é bênção somente no relacionamento conjugal, ou seja, no casamento. Qualquer prática que é feita fora o leito conjugal, extraconjugal, fora do casamento, é abominável aos olhos de Deus. A relação sexual praticada fora do casamento, ela se torna maldição. Mas, mesmo no matrimônio, praticá-lo com pureza e santidade é importante, pois tudo o que o homem faz, quer bebais, quer comais, vou permitir esse acréscimo, quer façais sexo, faça tudo para a glória de Deus. Deus nos abençoe, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado.